Gente, boa tarde. Hoje a nossa live vai ser com um tema muito delicado, mas ao mesmo tempo muito importante. Nós vamos falar sobre ansiedade e depressão nesse tempo de quarentena. E o meu convidado vai ser o Daniel Cordeiro, um grande amigo de São Paulo, psiquiatra, que tem especialidade em temas afins a esse, tá? Então a ideia é que vocês participem. E não só participem assistindo, mas que vocês também coloquem suas perguntas aqui em tempo real. Tem algumas perguntas também que eu vou jogar aqui para a tela das pessoas que mandaram pela caixinha de mensagem. Beleza? Ele acabou de entrar aí, o Daniel. Eu vou colocar só o tema. Estão me ouvindo bem? Vou botar o tema aqui embaixo. Sobre o que a gente vai falar hoje. Lembrando que eu não tenho propriedade para falar. Eu vou entrar dentro da discussão do Daniel e, claro, fomentar a discussão entre a gente aqui, tá? Então tá, meu irmão também tá aí, Vinícius, Priscila chegou, Rafael. Daniel, já vou te convidar, tá bom? Tempos de pandemia. Bem, comentário fixado. Eu vou... Boa, Jean. Eu vou convidar aqui o Daniel para ele se apresentar logo. E a gente começa essa discussão. Daniel já está aí. Oiê, Tá me vendo, tá me ouvindo? eu tô vendo e ouvindo, mas tô me vendo congelado. É o quê? O frio de São Paulo? Deve ser. A imagem Ó, tá congelada, né? Eu vou sair e entrar de novo. tranquilo, tranquilo. Tá bom. A Pri falou que não tá me ouvindo. Por quê, Pri? Tá, houve um problema técnico. Adoro essas lives. Agora. Pronto. Não estou mais Daniel. congelado. Oi. Cara, agora você que eu tô sem Ajeitando áudio. aqui. Por que eu tô sem áudio? Tá me ouvindo? Eu tô perfeitamente. Perfeito. Eu vou botar por dentro da camisa aqui o fone, que é uma dica que a galera deu. Enquanto isso, você vai se apresentando, tá? Tá Fale um bom. pouquinho de você. Oi, pessoal. Meu nome é Daniel Cordeiro, eu sou médico psiquiatra. Eu sou especialista em dependência química. Eu trabalho também com sexualidade humana. Eu dou aula para alguns cursos de pós-graduação em psiquiatria. E trabalho na Love Play, que é uma imersão para casais aqui em São Paulo. E dou aula em umas faculdades por aí. Perfeito. É isso. E há quanto tempo você, de fato, trabalha com essa questão de psiquiatria? Qual é a sua relação com esse tema sobre depressão e ansiedade? Se você quiser começar o norte, ou eu posso também colocar algumas perguntas que surgiram aqui nessas Tá últimas bom. 24 horas. Se eu falar quanto tempo eu trabalho com esse tema, eu entregarei a minha idade, né? Então, mais ou menos aí uns 25 anos. Tá bom? Nossa, Tá 25 bom. anos. É Por aí. bastante. É. Bem, então já que você não quer. Não quer, não. Não é que você não quer. Meu papel também aqui é de fomentar uma discussão. Vamos então pensar numa questão que eu acho que para mim era uma dúvida até pouco tempo atrás, sobre a diferenciação de um quadro de ansiedade normal e quando a ansiedade acaba sendo patológica, entre aspas, uma doença a ser tratada. Você gostaria Boa. de falar sobre isso? Perfeito. Beleza. É, olha só. Isso é legal porque a gente pode dividir o que é patológico do que é normal, até para a gente evitar diagnósticos errôneos, né? Que é muito comum. Então, Boa. assim, nem sempre a gente vai precisar de médico, nem sempre a gente vai precisar de psiquiatra e muito menos de remédio. Mas algumas vezes a ansiedade ela começa a tomar conta do nosso dia a dia. E
a palavra que a gente sempre usa para definir o que é doença ou não, Igor, em psiquiatria, vai ser prejuízo. Isso que eu estou sentindo me causa prejuízos? Uhum. E qual é a extensão desse prejuízo? Olha só, eu estou ansioso porque vou fazer uma prova amanhã e eu não consegui nem, sei lá, estou com dificuldade até para estudar. Mas a prova passou e passou tudo. Né? Então, sei lá, zerei a prova, tirei 10 na prova, passou. Então não ficou sintoma, não ficou doença. Agora eu estou sentindo uma ansiedade tão grande porque lá fora tem um vírus. Eu estou com medo de sair na rua, estou com medo de... Eu esqueci a máscara e simplesmente congelei no meio da rua. Isso é outro tipo de prejuízo e é um prejuízo palpável, porque qualquer um que está exposto pode adoecer. Boa. Então, assim, no meio de uma pandemia é normal sentir ansiedade, apesar dela ser congelante. É normal. É normal, na verdade eu tenho brincado muito com meus pacientes, Igor, eu falo assim, se você está bem, tem alguma coisa muito errada. Tá, perfeito. E aí, eu lembro que eu te mandei um roteirozinho da gente de Sim. conversa aqui. Na verdade, essa primeira pergunta foi um gatilho para a gente começar a conversa. Mas entrando no tema de fato, que tipo de relação você pode estabelecer entre o que você tem visto agora, porque você tem trabalhado, né? Você está em contato com cliente não, paciente. Visto, assim, o que você tem visto agora e antes, e que conselho você poderia dar para alguém que está sofrendo com depressão e ansiedade nesse momento? Vamos pensar nas pessoas que despertaram, tiveram gatilho ou se perceberam nesse contexto agora. Vamos tentar dividir um pouco das pessoas que já sofriam disso antes. A gente pode até falar isso depois, tá bom? Tá. Olha só, talvez o grande diferencial seja realmente pensar em como os pacientes chegam, né? Então, a maioria das pessoas que têm chegado agora no consultório, elas falam assim, Daniel, eu era um cara ansioso, mas a ansiedade ela não me causava tanto congelamento, tanto prejuízo, tanto malefício quanto eu estou sentindo agora. Agora eu não estou conseguindo dormir bem, eu estou com insônia, eu estou com dificuldade para fazer digestão, eu não consigo, eu perdi tesão, então a minha vida inteira parece que está afetada por conta desse sentimento. Em psiquiatria, Igor, uma coisa que é muito interessante, a gente sempre fala isso, né? Diferente de outras especialidades médicas, para eu saber se tu tá com anemia ou não, eu peço um hemograma. Vem numérico ali o quanto de hemácias tu tem. Isso vai dizer se tu tem doença ou não. Em psiquiatria, a gente não tem essa quantificação. Pelo contrário, se alguma coisa dá positiva no exame, a gente sabe que não é psiquiátrico. Então, por exemplo, eu tô para baixo, estou sem energia, faço um hemograma. Deu anemia? Não é depressão, é anemia. A gente primeiro descarta as questões clínicas para depois a gente pensar nas questões psiquiátricas. Então, de um modo geral, essas pessoas que estão chegando, elas têm falado isso. Algumas falam, eu já era ansioso, mas agora a minha ansiedade ela extrapolou qualquer limite. E eu estou sofrendo com isso. Eu tenho sintomas físicos de ansiedade. Eu tenho taquicardia, minha mão fica sudoreica, eu acordo no meio da noite, dou um pulo da cama, parece que o mundo tá se acabando, eu tenho vontade de sair correndo, me sinto sufocado. Então são sintomas físicos tão importantes que não dá mais para a pessoa lidar com isso, com essa ansiedade, como ela lidava antes. Beleza. A depressão a gente pode pensar da mesma maneira. Tá? Então, eu já tinha algumas dificuldades, eu estava meio desanimado, parece que a vida estava meio que perdendo um pouco o direcionamento. Eu estava com poucos prazeres na vida, mas eu conseguia levar. E agora, talvez até por conta de toda essa questão, essa pandemia, a questão política, tudo junto, parece que me puxaram da tomada. Eu não tenho energia para nada, não tenho prazer com nada. O dia parece que não, ele já começa difícil e quando eu acordo parece que eu não tenho energia suficiente para dar conta de tudo que eu preciso fazer durante o dia, mesmo que eu esteja dentro de casa e que em teoria não teria que fazer muitas coisas, por exemplo. Sim, nossa, foi muito esclarecedor, porque acho que quem está assistindo, quem vai assistir depois, que ela vai ficar gravada essa live, acaba tendo uma consciência do que viveu, do que está vivendo, ou do que pode vir a viver em termos de sintoma em relação a isso. E sobre a autoanálise, não é uma automedicação, não é isso, totalmente diferente. Essa autoanálise desses sintomas de uma ansiedade para além do normal e uma depressão, não importa qual o nível de depressão, esse tipo de autoanálise é possível fazer? Você, como médico, tem algo a dizer sobre isso ou não? Sim, olha só. E na verdade, o que tu está chamando de autoanálise,
a gente talvez chamasse de percepção na psiquiatria. Isso, né? é uma percepção, né, qual a percepção que você tem com relação a quem você é e como você tem se sentido? É esse que vai fazer o grande diferencial para essa pessoa procurar auxílio médico, psicológico, qualquer coisa que seja, para né, é o gatilho inicial, é o que empurra essa pessoa. Então, a autoanálise é pensar assim, eu estou no meu normal? Uhum. O diferencial, Igor, para esse momento não tem normal. Esse é o grande dificultador, né, deste momento. Vamos voltar para antes da pandemia. Eu estou no meu normal? Não, por quê? Porque as coisas que eu gosto estão aí e eu não estou tendo tesão em fazer. Eu não tenho vontade de ir para aula, ou não tenho vontade de ir para a faculdade, ou meu trabalho está tão penoso que está ruim. E eu sempre gostei do meu trabalho. Nossa, eu não vejo mais a minha novela preferida, porque eu estou meio que ok. Então isso pode ser uma autoanálise importante. Os seus prazeres do dia a dia estão perdendo sentido? Ou aquela ansiedade que às vezes aparecia numa situação pontual. Então eu ficava ansioso quando eu falava em público, eu ficava ansioso quando eu tinha que pegar um avião, mas agora a ansiedade é o dia inteiro. Isso antes da pandemia, tá? Essa seria uma boa maneira da gente pensar numa autoanálise. Eu estou diferente? O meu humor está diferente? Meu sono está diferente? Meu apetite está diferente? Então está na hora de eu pensar que tem alguma coisa errada. No meio da pandemia, o grande dificultador se eu ficar muito bem, é estranho, porque ninguém está muito bem. Está todo mundo angustiado, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando doentes, as pessoas não têm leito no hospital, está tudo meio de cabeça para baixo. Então, a autoanálise ela fica dificultada por conta disso. O que eu estou sentindo, sou só eu? Ou é o mundo que está assim? É o Brasil, a China, o México, os Estados Unidos, está todo mundo assim. Eu acho que o mundo inteiro está adoecido, né? E a questão de perceber essa autoanálise, essa autopercepção, ela é muito difícil por conta disso. Talvez seja, no meio dessa maluquice, dessa coisa toda de cabeça para baixo, eu estou dando conta? Não estou. Então está na hora de pedir ajuda. É Então, isso que eu ia falar, de pedir ajuda. Isso. Tá tudo errado, Boa. tá tudo difícil, mas eu tô conseguindo. Beleza, cara, não perde teu tempo. Toca a vida, vai embora, vai embora. Agora, se a vida tá ficando muito atrapalhada, eu vi que alguém escreveu assim, eu me danei a comer. Minha irmã, a minha irmã. Eu não vi que foi ela. Eu me danei a ser. comer. Eu me danei a comer. Então, eu me danar a comer pode ser um sintoma importante de ansiedade. E olha só, eu tenho falado muito disso. Eu falei há 2 semanas atrás sobre compulsão alimentar. Às vezes, a comida, por exemplo, ela pode ser uma fonte de prazer que acalma, que alivia, porque dá aquela sensação de a gente chama de plenitude gástrica. Sabe? O estômago cheio, que a gente fica esboiando, né? Não mexe, nem mexe o corpo. Só que é prazeroso na hora, alivia como se fosse um calmante, mas qual o malefício disso? Eu estou ganhando peso, como vai ser depois da pandemia, como é que eu vou lidar com isso? Isso pode ser um ótimo gatilho para deprimir. Agora que eu vou sair, que acabou a pandemia, que eu larguei o moletom e o pijama, quando eu vou botar roupa, não entra mais. Aí eu deprimo. Então tem que ficar atento, tem que ficar atento. Sim, e essa questão de... Eu me coloco muito também como uma pessoa que também sofre de ansiedade. Eu já fugi disso durante muito tempo da minha vida, mas eu tenho tratado isso, né? Inclusive eu tenho um atendimento regular com o psiquiatra aqui no Rio de Janeiro, o Alex Olegário, não sei se ele está assistindo. Porque eu me coloco no lugar de muita gente que não consegue assumir isso ou não consegue perceber isso no dia a dia e meio que se arrasta. Por isso que eu acho importante quando você falou sobre procurar ajuda. É um conselho talvez muito óbvio para você, mas acho importante ratificar sobre essa questão de procurar ajuda. E você já disse, né, desde o início da live, alguns gatilhos, alguns momentos que você pode procurar ajuda. E quais seriam esses momentos? Você pode acrescentar mais alguma coisa sobre esse lance de procurar ajuda e você realmente incentivar pessoas a procurarem essa ajuda, independente do que está sentindo, depois dessa autoanálise? Como é que você enxerga isso? Depois da autoanálise, né? Olha só, talvez para uma grande maioria das pessoas, digo, nem todo mundo tem a coragem que tu teve aí de falar que faz tratamento, né? Tem muito ainda preconceito em cima de tratamentos psiquiátricos, remédio para cabeça. Só uma pausa, né? Porque eu botei aqui, né? Acho que eu te mandei sobre isso. Eu puxei essa pergunta em cima de uma outra, sobre o estigma, né, do psiquiatra. Existe ainda muita resistência, né? Então, exatamente. E aí, não existe? Muita, né? Muita. Claro que pessoas mais jovens, elas têm uma tendência maior a ser mais flexível com relação a isso, né? Então, quem tem
30, quem tem menos de 30, tem uma visão de que, ok, é um médico como qualquer outro. Talvez quem viveu muito a década de 70 vai lembrar do psiquiatra, talvez da coisa da tortura, choque na cabeça, ditadura militar, então fica misturado isso, mistura muito, né? E a gente sabe que a psiquiatria ela avançou muito, a gente não tem as técnicas que a gente tinha há 30 anos atrás, então mudou muito e o preconceito vem diminuindo. Porque eu aconselho sempre às pessoas. Você tem medo de médico, você tem medo de remédio para a cabeça, acha que vai ficar viciado. Então faz o seguinte, não vai no psiquiatra não, vai no psicólogo. O cara vai lá te avaliar, ele vai estar contigo e de repente o psicólogo fala assim, cara, do jeito que você tá, dá pra gente fazer sem remédio. Ou o psicólogo, imagino eu, que é um psicólogo competente, ele vai dizer assim, olha, a parte da terapia, a parte de mexer, te ajudar com relação a alguns comportamentos, algumas percepções de você mesmo, é até aqui. Mas o seu adoecimento ele vai precisar nesse momento de medicação. Então, quem tem medo de médico, de remédio, eu falo sempre isso. Quando chega alguém com medo no meu consultório, eu falo, você está seguro? Não. Por que você veio no psiquiatra primeiro? Ah, porque minha mãe pediu, porque minha esposa marcou, porque, sei lá, porque remédio é mais rápido, né? Tem algumas versões aí pra gente entender esse tipo de busca. Então eu sempre falo assim, se você não se sentir seguro aqui comigo, não vai adiantar de nada, porque você vai ter medo do meu remédio, você vai tomar 1, 2 dias, ele talvez dê efeito colateral, e você vai jogar fora, e vai ficar um tempão até a doença piorar, e para procurar ajuda de novo. Então fica aí. E tem um avesso também, né? Tem o diferente também, que eu já passei por isso. Do médico falar, no primeiro mês você vai sentir uma melhora absurda, mas você não pode largar o remédio, você não pode me largar, entre aspas, isso, né? É muito comum. Existe, claro. Olha só, algumas pessoas mais sortudas, elas têm respostas mais rápidas ao remédio. Sortuda porque cada pessoa vai agir de um jeito. Às vezes o remédio que é ótimo para uma pessoa vai ser péssimo para outra pessoa. E é o mesmo remédio. Isso tem muito a ver com a absorção dessa medicação pelos neurônios. Então, para algumas pessoas pode fazer mal, para outras pode responder muito rápido. Qual é a comparação que eu sempre faço, Igor? A gente tem que lembrar do remédio da psiquiatria. Primeiro, a maioria das doenças psiquiátricas, elas têm cura. As pessoas tratam, ficam boas e recebem alta. Eu até brinco no consultório, eu falo assim, cara, se você está aqui há muito tempo, alguma coisa errada eu estou fazendo. Eu falo isso para os pacientes, né? Então, o que vai acontecer? O paciente começa a tomar o remédio, melhora. Se ele parar, existe uma tendência muito grande da doença voltar. Porque, na verdade, o que aconteceu? Esse paciente, na verdade, ele não tratou. Ele naquele momento, ele deu uma anestesiadinha. Pensa no antibiótico. Sabe quando o médico fala assim, você tem que tomar para essa infecção na garganta um comprimido de 7 dias. Né? Um comprimido durante 7 dias de 8 em 8 horas. Lá pelo 4º dia, tu já está ótimo. Se a infecção volta. E volta de novo. E talvez volte até resistente ao remédio. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter muito, 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 para não cair nesse erro. Ah, não, já estou ótimo, já tomei uma caixa do remédio. Lembrando que essas doenças, Igor, a depressão ou a ansiedade, elas são muito variáveis na resposta, mas a gente consegue ter até alta para algumas pessoas em 6 meses de tratamento. Ah, mas é muito tempo. É tempo, né? Diferente de uma dor de garganta, de uma infecção na garganta, de qualquer outra doença, é um período mais prolongado. Porque, na verdade, o remédio vai ter que mudar um pouco o funcionamento do teu cérebro. É mais delicado nesse sentido, né? Não é cirúrgico, é de pouquinho. Se a gente vai com muita força, vai com muito sintoma, efeito colateral, e a pessoa desiste do tratamento. Eu ouvi isso, né, de diferentes médicos e quis meio que confirmar contigo. Mas parando para pensar que existem pessoas que tomam remédio de tarja preta durante anos e anos, se você pensar num lapso de 6 a 8 meses, até 1 ano de tratamento para receber uma alta, né, com atendimentos regulares, você pode até se sentir mais seguro e quem sabe procurar ajuda, né? Eu sei que muita gente aqui talvez não esteja precisando, mas pode ter uma parcela pequena que esteja precisando, ou já fez, como já escreveram aqui, né, para desmistificar um pouco essa ideia de que um tratamento psiquiátrico é para maluco, é para pessoas que estão doentes, como se fossem inferiores ou menores. Eu acho que está todo mundo está sujeito a isso. Inclusive, queria falar que em tempos de quarentena, eu acho que talvez a gente tenha falado já sobre isso, mas queria falar mais profundamente sobre não se cobrar tanto, né? Talvez tirar um pouco do peso daquilo que poderia ter ser algo maior. Né, um problema financeiro, a renda caiu, algum tipo de gatilho para estresse.
eu vejo isso em mim, né? Que o meu humor não tem mudado tanto, mas às vezes eu acordo assim totalmente cansado de não fazer nada, né? Porque sempre fiz exercício, o dia inteiro fora de casa, agora eu conto na mão quantas vezes eu saí de casa em 3 meses, e eu vejo muita gente passando por isso, de talvez. é, Acho que talvez se você quiser acrescentar, tudo bem, mas eu fico pensando, as pessoas que já eram ansiosas, já eram agitadas, eram muito preocupadas, né, com esse presente e futuro. E nesse momento, dependendo, claro, do contexto, né, a gente não pode abafar tudo, mas dependendo do problema, pegar leve, né, consigo mesmo, para não piorar mais essa sensação de que as coisas estão fora do controle, ou que as coisas podem piorar. Não sei se você quer algo a dizer sobre isso, mas eu vejo pessoas perto de mim agindo parecido comigo. Eu estou tentando manter um controle, um autocontrole, e pessoas realmente descontroladas. E óbvio que aqui a gente não está julgando o que é certo ou errado. A gente está tentando trazer algumas saídas para esses comportamentos que podem ser torturantes, né? Olha só, eu recebi acho que foi um meme bem bonitinho, que era assim, cara, se você não, se vocês não fez 1.000 lives, se você não perdeu peso, se você não, sei lá, não fez um curso online durante a pandemia, tudo bem, não tem problema nenhum, vida que segue, algo assim, sabe? Então, a questão da autocobrança, eu até brinco, né? Eu costumo falar isso, né? Os pacientes, para terem um transtorno de ansiedade, eles precisam ser ansiosos já de base. Ter um pouquinho, um pezinho ali na coisa do amanhã, do como vai ser, né? De ter um nível de ansiedade talvez um pouco acima do que seria o adequado. E aí, numa situação como essa, é claro que aumenta. Então, olha só. E aí, de novo, a questão da gente contextualizar. É claro que, neste momento, está todo mundo mais ansioso, né? Como é que fica o meu trabalho? Como é que a gente... eu te acompanho, né? Então, como é que eu faço fotografia se eu não posso sair de casa? Exatamente. Eu vi a tua mudança aí de novos caminhos, né? Novos caminhos, né? Que é um exercício muito grande da gente tentar fazer, e algumas pessoas vão conseguir fazer e outras nem podem, porque a profissão não permite, né? E aí, muito do adoecimento é nisso, né? O que a gente está achando que pode fazer e o que realmente pode ser feito. E tem gente que no meio do caminho se perde mesmo, porque fica com medo de um monte de coisa, e são medos reais, palpáveis. E aí, de novo, né, pensando na situação atual, esse é o grande dificultador, inclusive para a gente que é psiquiatra, né? Como é que eu faço esse diagnóstico se está todo mundo numa situação difícil? Eu brinco, Igor, quem tem chegado no consultório agora, eu falo assim, cara, me permite não te dar diagnóstico por enquanto? Vamos medicar sintoma. Você está sentindo isso e isso. Eu vou te medicar. Eu quero aliviar. Diagnóstico eu não quero pensar, porque se eu sair por aí dando diagnóstico no meio da rua, eu vou diagnosticar a cidade de São Paulo inteira. E se eu sair pelo Brasil, eu vou diagnosticar o Brasil. Né? Porque quem está dentro de casa está doente. E quem tá passeando sem máscara está doente também. Então, assim, dá para dar diagnóstico para todo mundo, né? Num momento como esse. Então, eu não quero nem dar diagnóstico, eu quero só tomar cuidado daquela pessoa para tirar Boa. sintoma. E depois a gente vê isso. E aí, de novo, né, o exercício do calma, vamos pegar leve, não vamos exigir tanto, nem da gente mesmo, nem do psiquiatra, nem do remédio, nem da situação. Porque senão a gente vai adoecer mais ainda, mais do que a gente já está adoecido. Super concordo contigo. Eu consigo visualizar isso, na verdade, mesmo como paciente, assim, né? Alguém que vive, né? E também enxerga isso por aí. Eu queria continuar aqui com o roteiro, mas eu tô vendo muita gente escrevendo. A galera que tá escrevendo, gente, eu tô continue vendo aí aqui. que a gente vai responder. Se você quiser, Daniel, sinta-se livre para ver os comentários e comentar algum, ou você quer que eu suba as caixinhas de pergunta aqui que a galera mandou para as caixinhas? De repente a gente já começa a falar um pouco das perguntas, porque elas vão puxando outras coisas, não sei. Tá. Eu não vou jogar todas, não, tá? Porque algumas se repetem. Ó, esse aqui, ó. O que posso fazer para diminuir a ansiedade e não poder sair de casa? É uma pergunta meio básica, mas pode detonar alguma coisa. Olha só, o que eu posso fazer para diminuir a ansiedade? Então, e aí, acho que um pouco do que tu falaste, Igor, é uma questão de autoconhecimento. O que eu falo para todo mundo. O que você fazia antes que funcionava para diminuir a ansiedade? Né? Eu corria. Cara, não dá para correr então. O que a gente vai fazer de diferente? Vai correr dentro do apartamento? Dá? Tem espaço para isso? Não dá para correr. Dá para fazer alguma outra atividade física?
que você... E aí acho que tem sido muito interessante é um exercício do autoconhecimento. Perfeito. Antes eu ia para praia, agora não tem praia. Então o que eu posso fazer? Você vai ter que aprender a, neste momento, encontrar novas possibilidades. É muito difícil para quem é muito rígido. Eu só sei relaxar se for na praia. Não vai rolar. Você vai ter que aprender outra coisa. E aí a gente pode pensar o seguinte, o lado bom de toda a tragédia, né? Então, assim, a gente vai sair, quem se propor a isso, a gente vai sair fortalecido no sentido de eu aprendi a isso, isso e isso, coisa que eu não fazia, ou não sabia que eu podia fazer durante esse momento da pandemia. Então, a resposta para essa pessoa que fez a pergunta é: a resposta está contigo, não está no médico, não está no psiquiatra. Não fica achando que a tarja preta, o Rivotril vai resolver, porque pode aliviar momentaneamente. Mas muito mais É. importante do que isso é saber o caminho que é pessoal, né? Que funciona Eu para um, falo não que funciona para outro. esses ansiolíticos, então, ainda mais as pessoas que tomam sem receita, né? Eles são máscaras, né? Eles acabam mascarando ali. E aí, claro, te colocam numa situação de conforto, mas a máscara uma hora cai, né? Dá uma Funciona igual pinga. Igual golpinga. pinga. Tu Eu não enche a tomei pinga cara, ainda até alivia. hoje. Tu enche a cara de alguma coisa e vai aliviar. Só que no dia Vai. seguinte, a doença está lá. E você vai precisar de uma nova dose. Seja do Rivotril, da cachaça, da Da cerveja, da cachaça. Não, melhor maconha, qualquer metáfora. coisa. Gostei muito. Perfeito. Tá, deixa eu ver se tem uma outra aqui. Tem algumas. Olha lá. O que fazer para ajudar um amigo com depressão nesse isolamento? Tem dias que tá ok e dias que está no poço. Então, Aí não sei se a olha pessoa tá só. falando dela mesma ou de um amigo, mas não importa, Meu mas... amigo, então, dá no mesmo. Olha só. É. E aí a gente tem que pensar, se for depressão, doença, isso é importante, Igor. Ah, É, fala. né, quanto mais tempo, quanto mais a gente populariza alguns termos psiquiátricos, mais a gente, de certa forma, usa esses termos no momento errado. É muito comum a Tá. gente falar, nossa, fulano é bipolar, né? Porque uma hora tá assim, outra hora tá assado. Nossa, o cara eu tô numa depressão horrorosa. Isso é depressão ou isso é tristeza? É muito comum a Sim. gente confundir, porque na Perfeito. Seria ótimo depressão, esclarecer. né? Na depressão pode ter tristeza, só que depressão é uma doença, tem que durar pelo menos 14 dias direto com o mesmo sintoma. Olha só, eu estou deprimido porque, sei lá, o amor da minha vida foi embora. E se o amor da vida voltar? Ah, passou a depressão. Cara, não era depressão, era fossa, era coração quebrado, qualquer coisa. Mas não era depressão. A depressão não melhora porque o amor voltou. Né? Então, assim, a doença, a depressão é de dentro para fora. O resto é de fora para dentro. Quando é de fora para dentro, talvez não seja doença, talvez seja situacional. Então tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Então, esse amigo que às vezes está ok e às vezes está no poço, ele pode não estar deprimido, ele pode estar triste, vivenciando esse momento que é normal achar que tá um saco, né? Tá ruim, Tá. tá difícil. Se ele estiver deprimido, o que pode estar acontecendo é que no dia que ele está ok, ele está mentindo que ele está bem. Ele está só fazendo um esforço para parecer que está bem. Tá. Então, aí de novo a questão da autoanálise, né? Eu chegaria para esse cara e falaria, cara, vê uma live de um psiquiatra, entra num grupo aí que está rolando de atendimento, tem um monte de atendimento gratuito para pessoas nesse momento de pandemia. Então, eu conheço alguns serviços, até depois que a gente tiver interesse, entra no meu perfil, que eu sempre coloco lá, atendimento gratuito, no momento da pandemia, os psicólogos fazem 5 atendimentos e falam assim, ok, você está legal. Não, você não está legal, você precisa de um atendimento médico ou psicológico mais intensivo. Eu aconselharia isso. Perfeito. Você tem feito algo do tipo, não? Você tá Não, fazendo não, muita eu live, não. né, cara? É, É muita live, né? O Daniel tá tem fazendo sido, lives diárias, galera. tem Foi sido difícil encontrar meu uma trabalho agenda aqui, atual. doutor Daniel. Pois é. Não, mas acho que ter tantos profissionais fazendo isso, eu acho que é de Isso. grande valia. O que eu ia falar? Bem, eu esqueci o que eu ia falar. Tá respondido. Vou jogar para outra aqui. Tem gente que botou que tá com ansiedade, tá com muita ansiedade. Tem gente que falou que tá só na base de remédio, sofrendo, comendo muito, com medo de engordar. A gente falando, né, que tá há 40 dias com os meus gêmeos aqui, ó. Fiquei 40 dias com os meus gêmeos, 3 anos e meio, foi maravilhoso, mas agora eles estão surtando. Aí vai cair uma outra discussão, né, que é É. relação da família, né, os pais com os filhos, como é que os filhos estão em casa.
Eu acho que foge um pouco, mas se quiser falar sobre, fica à Não, vontade. não foge muito não, porque isso causa ansiedade ou depressão também em pai, em É, mãe. Então, de novo, a questão do quanto que a pandemia tem exigido da gente um jogo de cintura que a gente antes não tinha, né? Então, uma vida estruturada com, sei lá, com colégio, com babá, com família que tomava conta dessas crianças, que ajudava nesse momento, e é que agora essa pessoa está sozinha aí com gêmeos, né? exatamente. Então o peso é gigantesco. E aí, o que eu tenho falado muito no consultório é isso. Você talvez tenha que abrir mão de algumas exigências para poder dar conta de outras. Ou você vai entrar na caixinha do remédio faixa preta para poder dar conta. E não sei se é legal nesse momento todo mundo correr para caixinha de faixa preta, porque tá todo mundo precisando mesmo. Então vai ficar todo mundo nisso, né? Então, que exigência você tem, além de cuidar dos gêmeos, né, para poder reforçar isso aí. Então, por exemplo, eles estão surtando, minha indicação, tem um monte de psicólogo infantil fazendo live, e tem um monte de animador fazendo live, um monte de palhaço fazendo live, gente que trabalha com criança fazendo live, é o que nós É temos isso. para agora, né? Então, Uhum. assiste uma dessas, até para você se reinventar com relação a as brincadeiras que eu sabia, acabou, eles não aguentam mais. Está na hora de você aprender novas, para poder dar Não, conta. maravilhoso. As outras perguntas passei um pouco em relação a isso mesmo, sobre o futuro. Essa aqui, por exemplo, né, uma ansiedade por pensar muito como será daqui para frente, então novamente aquele peso no futuro. E aí isso é uma coisa que é quase inevitável, mas você tem algum tipo de dica para as pessoas que pensam muito no futuro e esquecem um pouco do presente, que já acorda, tipo, hoje é domingo, eu acordei já pensando na minha semana. Não, mas hoje é domingo, vamos curtir o domingo amanhã, né? À tarde Olha, agora, à noite. olha Fala só, eu vou aí. dar uma dica que não é minha, é uma dica do Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né? Eu frequento muito essas salas porque eu trabalho muito com dependência química, então alguns pacientes que são mais teimosos, que não querem nem conhecer, eu faço questão de arrastar e mostrar o que eu gosto nesses grupos, Igor. Não tem médico. Primeiro, né? Não tem médico, não Perfeito. tem psicólogo, é um cara que passou por isso ensinando para outro que está passando por isso agora. E Aham. lá, uma coisa que eu aprendi com eles pensar nas 24 horas só, sabe? Perfeito. Então, há quanto tempo você está limpo? Eu estou limpo há 7 anos, 5 meses, 2 dias, mas o que importa mesmo são estas 24 horas. Porque se eu pensar muito para frente, ou se eu me idolatrar demais, porque eu estou há 7 anos sem usar droga, eu posso cair tanto para um lado quanto para outro. Né? Então, Muito bom. pensar muito na frente, eu garanto que só tem. Assim, a gente pode ter dois riscos aí pensar na frente. Né? A gente alimentar a ansiedade, pensando muito no futuro, e a gente preparar um ninho gostosinho para a frustração. Muitas das Perfeito. pessoas que estão deprimindo agora estão deprimindo por conta da frustração. Porque no ano de 2020, os meus projetos, a minha viagem, aquilo que eu ia fazer, ia dar tudo certo. Agora, eu não sei nem se eu tenho trabalho, né? Se eu vou ter emprego. Então, é isso. É difícil, é complicadíssimo, porque cada pessoa funciona de um jeito. Não tem regra, né? Não tem uma maneira da gente copiar e colar para todo mundo, mas é um Uhum. exercício diário. Eu tenho que pensar hoje, como é que eu vou fazer hoje. E, assim, quando for meia-noite, tu pensa no amanhã. Não, gostei, gostei. Não, tá sendo muito esclarecedor. As perguntas aqui eu vou dar uma parada por enquanto. Você quer Tá. fazer. É porque o celular, às vezes, quando eu vou mexer aqui pra ver as perguntas lá em cima, acaba. Não é que travando, ele volta lá pra baixo. Mas eu vou tentar ir lá em cima, Lá nas ver o que que primeiras. tem de relevante. Tem muita coisa aqui. Tem gente que foi participando com afirmações, tem gente que trouxe algumas perguntas. Deixa eu ver aqui a primeira que apareceu. Calma aí. Tá vendo? Eu não consigo, às vezes não vai. Não tá indo, agora tá indo. É, O som tá bom aí, gente. Meu fone até hoje não tá perfeito. Aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô lá em cima ainda. A galera entrou. Eu sou fã do Daniel, tem um tal de Breno, que não quer ser o fã. Meu, Depois a minha meu, mãe meu chegou. sócio no Love Plane. A minha irmã tá aqui, ó. Nessa pandemia, às vezes fico triste, minha mãe. A minha irmã falou que não sente nada disso, do que você falou. Disparou em Ótimo. comer, como você falou. O Daniel, ó. Essa é a Ana Paula Siqueiras. Daniel, tive anos e anos atrás um quadro depressivo, não sabia. E bebi para passar o vazio. Esse quadro poderia representar um reflexo do hoje?
Sim, Entendeu a pergunta? isso Entendeu, né? eu entendi. Sim, tem acontecido com muita frequência, Ana. É, como substâncias elas são anestésicos, então cada um está puxando para onde consegue, né? Tem gente que está bebendo mais, tem gente que está usando outras substâncias como maneira de aliviar toda essa tensão, angústia, ansiedade que a gente tem passado nesses dias. Então, por exemplo, pensando nas drogas lícitas, tá? No álcool. É, tem um exemplo muito legal que aconteceu lá na China, legal assim, do ponto de vista médico. Na China, a gente teve uma pandemia, uma epidemia em 2013, de uma gripe lá também super perigosa, teve quarentena e as pessoas ficaram dentro de casa. Boa. No ano seguinte, eles avaliaram a média de dependência de álcool. Ela tinha subido 14% entre os homens, 7% entre as mulheres. Ou seja, pessoas que ficam mais tempo dentro de casa aumenta a chance da gente beber mais, porque tira o tédio, dá um conforto, alivia, a gente fica mais felizinho, só que é diário, né? Quarentena é isso, não é um dia tá em casa e outro dia tá na rua, é todo dia. Então, se a gente se encostar numa substância, seja lícita, ilícita, remédio, remédio não prescrito, por exemplo, aumenta muito a chance da gente, ao final dessa pandemia, ter uma doença adicional. Eu estava com ansiedade, agora eu estou com uma dependência de álcool, por exemplo. E o que aconteceu com a Ana é muito comum. As pessoas acabam procurando, às vezes, um tratamento para uma dependência, a gente começa a tratar, tira a droga, tira o álcool, e quando vai ver, atrás de tudo isso, tinha uma doença. Tinha uma depressão, Perfeito. tinha uma ansiedade. Ótimo. Acho que esclareceu bem, né, Ana? Não sei se ela tá na live ainda. A minha irmã falou que sobe a pressão dela de vez em quando de nervoso, mas não era demais. Minha irmã falou que não sabe diferenciar preguiça de desânimo. Tá? É Manda aí a muito brasa. difícil, é muito difícil. Ainda mais quando os estímulos estão reduzidos. Então, às vezes, é difícil mesmo. Não sei se eu estou desanimado ou se eu estou com preguiça. Porque eles se combinam. Beleza. Ó, fiquei 90 dias em casa, passei mal, mano, uma crise de ansiedade. Um tal aqui de Aventuras, Família Hernandes. É um cara que me segue, que viaja, faz foto de Uhum. viagem. Então, imagina alguém que faz foto de viagem trancado dentro de casa. E aí a gente entra nessa coisa, né, do individual. Para algumas pessoas que já trabalhavam com home office, é só a extensão do que já fazia, né? Com mais dificuldade, não saía, não pode sair, não pode ir para o cinema, mas não mudou tanto. Para alguém que fazia viagem a trabalho, o cara está vivendo num outro planeta, foi convidado a morar em Marte, porque é completamente diferente da vida normal. Muito bem, também concordo plenamente. O problema dessa pandemia é que não paramos é que paramos de construir planos, não sabemos do dia de amanhã. Minha filha está em casa, super ociosa. Eu posso trazer algo em relação à questão do ócio, né? Tipo, para mim, o ócio transformou em criação, né? É claro que eu não posso falar que todo dia é um dia feliz, alegre, super produtivo, mas além das diversões e algumas coisas que possam me distrair, eu tenho criado coisas novas. Como você já falou também na live aqui, né? Reinventar um tipo de trabalho, até criar um trabalho novo, temporário, se unir a alguém virtualmente, né? Eu acho que também é importante a gente dizer que a gente não é autossuficiente para tudo. Acho que para muita coisa a gente não é. Dá para fazer muita coisa sozinho? Dá. Mas acho que nesse momento é um momento bacana a gente, né, dar braço e perna para algumas pessoas que a gente confia para conversar, para criar alguma coisa, planejar alguma coisa a curto prazo. É uma dica que eu dou aqui, né? Olha só, uma coisa que Vai pode lá. aliviar bastante eu tenho um livro que eu sempre comento que é O Segredo da Dinamarca. Sempre falo desse livro. É um livro super interessante, não é um livro de autoajuda, é uma repórter que sai da Inglaterra e vai morar na Dinamarca. E ela descobre que esse local é o lugar onde existem mais pessoas felizes no mundo, o maior Uhum. coeficiente de pessoas felizes. Ela vai tentar entender por que tem tanta gente feliz assim, num lugar frio, que o inverno dura muito, que quase não tem luz do sol, aquela coisa toda. E ela divide o ano que ela morou lá em 12 meses, né? Cada mês é um assunto. Ela entra num que é muito importante, que é hobbies. E aí, logo que ela chega na Dinamarca, ela fala, a vizinha pergunta, qual o seu hobby? Aí ela fala assim, é trabalhar. Aí a vizinha, que é dinamarquesa, fala, isso não é hobby, isso é trabalho. O hobby tem que ser alguma coisa que seja tão prazeroso quanto o seu trabalho, mas que te desligue do trabalho.
e ela não tinha. E ela se percebe que a vida dela estava só centrada no trabalho. Então, quando ela viajou para um outro país para acompanhar o marido, sem trabalhar, a vida dela esburacou. Né? Então, ela percebeu que não tinha outras coisas. E talvez aí a pandemia possa estar trazendo isso para a gente, né? Uma implicação da gente ter mais fontes de prazer. Eu sei me divertir na praia e no parque, mas eu também sei me divertir lendo ou vendo filme, sentado de Uhum. alguma maneira. Então, assim, a gente fala muito no tratamento da dependência química, Igor, que as pessoas elas precisam ter novos prazeres para tirar droga. Né? Então, eu tenho que Perfeito. oferecer novos prazeres. Então, quanto maior o leque, né? Então, eu tenho um prazer, que é usar uma substância. Aí eu tenho outro, qual que é? Atividade física. Legal, isso aqui já é legal, mas não pode ser essa. Que mais? Ah, eu gosto também de ir no cinema. Ótimo, porque enquanto você não estiver usando droga, você pode estar no cinema ou fazendo atividade física. Que mais? Ah, eu tenho fé, eu vou na igreja. Ótimo, a gente tem fé e vai na igreja. E aí, quanto maior for o leque de possibilidades, maior a chance da gente sentir prazer com mais coisas. Né? E aí a droga vai ficando cada vez menorzinha. Se a gente pegar essa maneira de pensar para o que está acontecendo agora, a gente sabe sentir prazer com muitas coisas fora de casa, e aquelas pessoas que não sabiam sentir prazer ou ter uma vida mais confortável dentro de casa, elas estão sendo forçadas a encontrar essa resposta. Quem já tem, beleza. Quem não tem, tem que exercitar isso, ou vai pirar. Vai acabar na Perfeito. Como psiquiatria. tem gente pirando, né? A gente, claro, Exatamente. tá trazendo aqui várias alternativas para esse momento, mas acredito, inclusive, que a live ajude algumas pessoas que estão aí meio sem saída, achando que, né, o mundo parou, e parou, de certa forma, mas a gente está aqui, né, coração batendo, querendo que as coisas aconteçam. Então, vamos tentar encontrar novos meios de viver esse momento sem pirar, né, como o Daniel disse. A Ana voltou a dizer lá em cima sobre a depressão que ela já teve. Ela falou que passou, faz tempo. Só que ela continuou tomando remédio para manutenção. Ela falou que foi muito brabo. Mas ele falou que o remédio não é tarja preta. Ela falou assim, tá ok. É difícil você falar porque você não é o médico dela. Mas pensando na sua experiência de vida, tá ok essa manutenção aí de quantos anos aí? Eu não sei quanto tempo ela botou, muito tempo, né? Olha só, e a pergunta é boa e a resposta sempre eu falo o seguinte: muitas pessoas, Ana, elas continuam tomando remédio porque elas não fizeram mudança de comportamento. Doença psiquiátrica, de um modo geral, ela exige remédio e mudança de comportamento. Ah, mas a minha tia tomou durante 30 anos um remédio para depressão e nunca melhorou. Cara, ela nunca melhorou porque ela nunca fez a mudança de comportamento. O remédio tem um papel aí, que é de aliviar e de tratar. Mas olha só, eu tenho um grande problema que quando eu pego chuva, eu fico com pneumonia. Aí o médico me dá um antibiótico, eu trato. No ano seguinte, adivinha, eu volto no médico com pneumonia. Por quê? Porque eu peguei chuva de novo. Cara, então para de pegar chuva. Né? Então, qual o comportamento que você está tendo que te faz adoecer para não poder sair do remédio? Por isso que é quase que essencial, todo mundo precisa fazer terapia para se conhecer melhor, para saber até onde a doença vai pelo remédio, até onde a doença ela precisa de mudanças nossas, internas e externas. É muito comum, Igor, hoje em dia, no nosso corre-corre, a grande maioria das pessoas tem... Vou falar grande maioria. Uma parte das pessoas, elas têm preferido tomar remédio, porque de certa forma é mais prático. A gente abre a caixinha, põe o comprimido para dentro, fiz minha parte com relação à depressão. E não faço mais nada. Ou seja, no nosso corre-corre é mais barato tomar remédio do que fazer terapia. Até porque tempo é Sim. dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Então, 1 hora por semana, toda vez, ir lá no terapeuta, sentar, falar na frente, isso dá trabalho. Então, muitas pessoas se mantêm no remédio porque não mudaram. E precisam mudar. Até porque o remédio ele tem um tempo de validade. Depois ele está só enchendo a barriga aí da gente com a ação E aí dele. a gente volta ao que a gente falou nisso, né? Sobre esse tempo, que ele acaba sendo longo em relação a uma semana, pensando em meses de tratamento. Então você fala que a pessoa tem que ter uma mudança de comportamento ao longo de 6 a 1 ano. É difícil quantificar o tempo em relação ao paciente, mas você acha que tem que ter um exercício físico ou então uma terapia? Você fala mudança de comportamento, isso, né? Uma terapia que seja conjunta à tomada de remédio, que seja todo semanal,
um exercício físico também, que a gente ouve muito sobre isso, as pessoas, eu acho que tem pessoas que não levam muito em consideração. Eu, particularmente, te falo que depois que comecei a correr, tem uns 6 anos já, tudo mudou. Muita coisa mudou, graças a Deus. Eu só corro, né, praticamente. Depois fui pra academia para fortalecer, maratona, aquela coisa. Deu uma oxigenada aqui. Sempre dá, né? Porque endorfina, a gente pode falar sobre isso também. Ou você fala que você acha que não, que Não, claro que é muito sim. pessoal. É muito pessoal Não, isso? não, 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 não. Todo mundo tem um corpo, todos os corpos precisam de atividade física, é uma máquina. É igual falar assim, não, mas o meu carro não precisa de gasolina. Cara, se não é gasolina é álcool, ou diesel, sei lá, mas precisa. Então, Precisa. o grande diferencial é a gente saber qual atividade física que a gente gosta. De novo, o que é mais habitual? Ah, porque eu fui para academia e eu não gosto. Isso é uma resposta que eu escuto com muita frequência no consultório, né? Então, eu não quero fazer atividade física porque eu não gosto de academia. Aí a primeira coisa que eu vou com o meu pezinho no peito do paciente é: quem te pediu para ir para academia? Eu nunca te pedi isso, eu nunca te pedi para ir para academia. Aí a pessoa fica assim, mas se eu não for, eu vou fazer o quê? A vida é tua, tô aqui para te responder isso. Vai fazer aula de zumba, vai correr na praia, vai correr na praça, vai andar de patins. Ah, eu gostava de fazer aula de dança do ventre quando eu tinha 15 anos. Volta. Por que que Volta parou? Volta, e por que que parou. parou? Então, e Boa. aí, e aí a gente sai do que os outros esperam. Ah, porque a academia é muito legal, porque fortalece, a gente fica bombado por um pernão, e as meninas ficam com a cinturinha. Cara, isso é para uma parte da população. Para uma outra, eu não estou falando, não quero te ver torneada, eu quero te ver feliz. E para ficar feliz, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Entrar numa academia, porque todo mundo está na academia, você já botou o pé na depressão ali dentro. Já Exatamente. botou, já está Caraca, e você forçando a falou uma coisa barra. muito importante. Não, você falou uma coisa muito importante sobre fazer o que gosta. Muitas pessoas sofrem de ansiedade ou depressão, justamente porque praticam uma vida infeliz, que não toca lá dentro, né? E eu acredito que, claro, ninguém é obrigado a saber o que faz bem muito cedo. Mas através dos anos, com a maturidade, com as experiências, com as reflexões, enfim, eu acredito que a pessoa possa tentar mudar, a gente falou de comportamento, tentar mudar essa direção de vida, né? Ou então esse cotidiano que está tão maçante. Você quer falar algo a respeito sobre isso? É porque a depressão e a ansiedade, como você disse no início, ela é disparada por várias questões. Mas pensei nisso agora, sobre essa questão do tempo e da infelicidade, né, de uma vida em relação à ansiedade. Olha só, quando eu estou falando com os pacientes, eu adoro fazer metáforas com coisas médicas para sair da coisa abstrata da cabeça, sabe? Então, é assim, se a gente força muito, sei lá, a coluna carregando peso, vai ter um momento que a gente vai ter um problema na coluna. Aí isso é fácil, todo mundo entende. Ah, porque teve hérnia na coluna, por quê? Porque o cara carregava um saco de cimento todo dia na costa, tá? Por que eu tenho depressão? Porque você carrega alguma coisa, estresse, ansiedades. Então o estresse é uma das coisas. Como é que a gente pode ficar estressado? Uma delas é não sentindo prazer ao longo da vida. Tudo que eu faço é maçante, tudo que eu faço é obrigado, tudo que eu faço é porque eu tenho que fazer. E aí eu concordo contigo. Na vida que a gente leva, no país que a gente mora, é muito difícil a gente fazer muitas escolhas prazerosas, né? Quando me dei conta eu tinha 5 filhos, o que é que eu faço? É difícil, né? É Com muito certeza, com difícil certeza. na prática. Mas assim, eu costumo falar para os pacientes que eles não devem esperar que a viagem para Paris seja a solução. Eu me mato o ano inteiro e uma vez por ano viajo. Legal. É, Mas a felicidade está em drops. Você precisa ter todo dia um pouquinho. É igual atividade física, sabe? Não é. adianta correr uma vez por ano na maratona, você vai morrer, né? E se você Vamos, for esperando muita coisa da viagem para aquele lugar que você sempre sonhou em conhecer, a chance de você viver 360 dias muito ruim e 5 muito legal não compensa. Não compensa. Então, assim, o que eu faço diariamente que me dá prazer? Esse é o exercício, e né? pode que, ser uma é, que coisa é muito pequena, individual. né? Muito pequena, né? No geral, as coisas elas têm que ser pequenininhas mesmo, sabe? Não, assim, pequena em termos de pegar, né? Tipo, de fazer, e o lapso de tempo também, que você vive aquele tipo de prazer, né? Não é o prazer do dia inteiro, né? Não tem que estar o dia inteiro em contato com a felicidade.
Olha só, a pergunta, eu gostei da tua pergunta, tá? Porque eu lembrei de uma paciente. Uma das vezes que ela foi com depressão, ela falou: eu não tenho hobby nenhum, eu não sei nem o que eu gosto de fazer. Eu sei o que eu não gosto, e eu faço muita coisa que eu não gosto. Aí eu dei esse exercício para ela. Eu preciso que quando você volte na próxima consulta, você me conte o que você percebe como prazeroso, porque fica muito difícil trabalhar com alguém que não sente nada de prazer, né? Aí ela voltou e falou assim: eu sempre tive uma coisa que eu não considerava como prazeroso, porque estava tão no meio das coisas obrigatórias do dia a dia que eu não percebia que eu amava fazer. Aí eu, o quê? Cozinhar. Eu amo cozinhar. Eu amo ver programa na TV de receita. Eu amo cortar os legumes e botar. E aí eu comecei, na quarentena, eu comecei a cozinhar e presentear as pessoas do meu prédio. Tá? Então, assim, fulana, eu tô fazendo aí, tá quentinho, o vírus não vive na fumaça, no vapor. Então, tô te mandando uma feijoada, tô te mandando. Ela começou a fazer as pessoas achavam que ela estava sendo uma pessoa generosa. Eu não estou sendo generosa coisa nenhuma. É só o produto do meu prazer. Então, assim, eu preciso cozinhar para ficar bem. Então, eu estou cozinhando todo dia. Todo dia eu faço uma receita nova. E aí, naquelas 2 horas de cozinha, são as minhas 2 horas de prazer intenso. E eu não considerava como prazer, porque eu sempre escutava da minha mãe que cozinha, coisa de mulher, ficar na cozinha. Eu cresci com um movimento antifeminista na minha cabeça. E que eu precisei brigar neste momento agora para entender que cozinhar por prazer não tem nada a ver com ser feminista ou não ser feminista. Eu cozinho porque eu gosto, não é porque eu sou obrigada. E aí esse prazer sempre existiu. Só que agora ela nomeou isso como Ó, algo prazeroso. Foi só isso que ela fez, não fez nada de novo. Nomeou. e o foco, né? E ela conseguiu sentir. Entrou, Isso, né? exatamente. Ele Entrou. entrou, exatamente. Pum, Muito exatamente. bom. Isso é muito bom, isso é muito bom. Gente, tô preocupado com o horário, sabia? Caraca, olha só o que a gente falou no início. Não, faltam 7 minutos ainda. Eu não sei se eu volto pra cá, se eu vejo a tela. Bem, a Aline falou lá em cima ainda, nem sei o que tá rolando lá embaixo. Me sinto parada e ao mesmo tempo perdida. Bem ansiosa e tomando muito, muito chá calmante e maracujá. Vai falando aí rápido que você É a acha que. Aline Murgolo, é Isso, isso. uma amigona Ah, minha, Aline, trabalhou prazer. comigo. Trabalhou comigo. Eu tô vendo uma outra coisa aqui dela. Olha, para quem tá vendo, eu ando em vários picos de tristeza. Não é depressão. Parem de sair por aí diagnosticando e indicando Rivotril. É isso Aham. mesmo, Aline. É isso, né? Então, assim, Aline é muito bom. é muito comum a gente sentir tristeza no momento em que a gente está todo podado dos nossos prazeres, né? Então, assim, o dia está passando, de repente eu dou uma afundada, eu estou deprimido. Não, cara, assume. É tristeza, é normal. É tipo gente, sabe? Eu falo muito para os pacientes. Você está sentindo um negócio tipo tristeza? Que nem gente sente? Então faz parte da humanidade. A gente sentir tristeza, ficar chateado. Igor, eu recebi uma paciente que eu acho que ela exemplificou bem pensando no nosso tempo. Tá? Ela falou o seguinte: Daniel, eu li, agora há pouco tempo, eu li o diário de Anne Frank. E eu estou me sentindo muito parecida com a Anne Frank. Por quê? Você já leu o diário? É Eu li. incrível, né? Eu já li É também. incrível. E ela falou assim: a Anne, chegou um momento que ela estava lá no esconderijo, né? Não viu a luz do sol, só saía do esconderijo quando estava de noite lá na fábrica. E ela escreve algo do tipo: eu sou uma adolescente e eu não estou vivendo a minha vida. Não é normal a gente nunca ver a luz do sol. Ao mesmo tempo que eu falo isso, eu penso: tem gente morrendo lá fora. Então eu não posso reclamar de estar viva, quase como se eu não tivesse direito de dizer que a vida não está boa. Então a gente está brigando todo dia com isso. Eu tenho que agradecer por estar com saúde, por minha família estar bem, mas ao mesmo tempo eu penso nisso e falo: cacete, eu estou trancado dentro de casa. Né? E Boa. é uma sensação muito, muito dúbia. Hashtag gratidão, ao mesmo tempo eu tô chateado. Não é normal viver assim. Né? E a gente fica o tempo todo brigando com essas duas forças, porque elas puxam a gente para lados opostos. É Uhum. difícil, é muito difícil. É. É aquela coisa, a gente está aqui para, obviamente, trazer algumas soluções ou algumas ideias motivadoras, mas a gente tem que saber que cada pessoa realmente vive esse processo de diferentes modos. Aí eu acho que eu vou voltar a dizer sobre essa questão de não se cobrar tanto, né? Respeitar Uhum. esse tempo, se ouvir cada vez mais e procurar ajuda, né?
Isso. primordial para mim. Eu vou continuar lendo enquanto não avisa aqui que tá acabando, porque agora as lives avisam. Que bom. Eu já vi. Ansiedade nos pacientes internados por tempo prolongado. Como ajudar? Pois é, se o paciente está internado por tempo prolongado por alguma doença clínica, está com uma doença, sei lá, qualquer doença física, tem que falar com o médico que está acompanhando. Às vezes a pessoa deprimiu. É muito mais fácil, Igor, a gente encontrar pessoas deprimidas internadas em um hospital por qualquer doença. Estou com câncer, estou tratando, óbvio, né? Então a pessoa adoece, doença, não é só chateação, não. E aí o médico que é responsável pode indicar, pode medicar, pode atender essa pessoa. Se for neste momento pela pandemia, também eu tenho sugerido para muitos colegas médicos que me perguntam que a gente tem que introduzir alguma coisa para essa pessoa, porque ela não está só sem fazer nada em casa, ela está no hospital. Talvez ela precise ter um pouco mais de conforto, aí sim uma medicação poderia ajudar, pelo menos nesse momento aí da internação. Perfeito, obrigado. A Ana Paula, de novo, tomar com receita, não tem problema, desde que seja prescrito por psiquiatra, concorda, Daniel, claro. Mais ou menos, mais ou menos. Eu sempre falo o seguinte, você confia? Confio. Mas eu falo para os meus pacientes, você não está pensando em pedir uma segunda opinião? Pede uma segunda opinião, vai no outro médico, vê se eu estou certo. Se eu tiver, volta e me fala, você estava certo. Se eu não tiver, vamos ouvir uma outra pessoa. A gente não sabe tudo, né? A gente erra que nem qualquer tipo de humano, só que eu estou errando com a tua saúde. É mais delicado, né? Saúde mental. Muito mais. Então eu muito falo mais. isso. O médico passou, beleza, mas vamos ver se é o suficiente. Vai em outro. Avalia de novo. Tem gente criticando o YouTube, né? Que é um mar de conhecimento ou não, dependendo do uso, né? Tem, a Maris Clazaro botou, percebo que por ser da saúde acabo por sofrer uma adaptação com a exposição e acabo naturalizando a coisa toda. Tomo meus cuidados, tenho 2 filhos, mas meio que anestesio. É mais uma constatação, né? É isso, né? Muita gente vive essa realidade. O pessoal que está em casa está muito ruim. Imagina para nós que trabalhamos na saúde, né? Tem uma galera que te conhece, que deve ser colega de profissão. Pegando trem, metrô superlotado. Diariamente é um medo diferente, porque vemos nossos colegas morrendo e afastados do trabalho. Por isso eu corro. Você conhece a doutora Ana Simões? Não sei se você conhece, não. Eu já tirei foto dela aqui. Ela é médica, mas eu não sei se está na sua área. Mas olha só, corredora. Importante, eu participei de uma live secreta. Umas 2 semanas atrás. Era só para live secreta? Era só para profissional da saúde. Para a gente falar, eu tô cansado, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais. É o tipo da coisa que eu, como paciente, não gostaria de ver o meu médico falando, né? Bom, o cara tá de saco cheio, para que me atende ainda? Então, assim, mas era o momento da gente dizer assim, nós não somos heróis, nós somos humanos. A gente não quer ser herói, ninguém quer ficar usando capa e sair voando por aí. A gente é humano, a gente vai pro trabalho, pega metrô lotado, fica com medo, volta para casa com mais medo ainda de trazer alguma coisa para nossa família. Então, a tal da live secreta foi muito nesse sentido. E bombou, foi super legal, porque as pessoas que participaram tinha muito essa sensação, sabe, do peso da coisa toda no dia a dia, adoecendo também o profissional da saúde. Show. É isso. A Lurdia botou que se mantém no remédio porque não tem dinheiro para manter um terapeuta ou psicanalista. Lurdinha, procura público, tem um monte, a Lurdinha eu sei que trabalha, eu conheço ela. Contigo. Não, mas eu conheço ela de próximo, de coisas do passado. E Lurdinha, dá para procurar um CAPS, dá para procurar um AME, tem psicólogos gratuitos. Eu já trabalhei em serviço público, eu sei que funciona pra caramba. O pessoal que está lá ama o que faz e a gente atende de coração. A minha mãe, Daniel, sou sua fã, queria me tratar com você. Ué, mãe, vai lá, manda uma mensagem para ele, faz um atendimento virtual. Tá oferecendo, não tá, Daniel? Tá oferecendo, né? Claro. Claro, né? Quantos pacientes você tem aí virtuais? Tá. Não, muita gente aqui falando. O Caio entrou também aqui, amigo meu. Cara, tem muita gente. Daniel, Igor, gratidão, excelente live. Tá todo mundo, acho que eu se despedindo. Eu vou deixar uma mensagem aqui, gente, rápido, falando. Me ouçam. Vocês querem continuar isso depois das 5? Ou tá tudo bem? A gente deixa para um próximo dia, para uma próxima ocasião, pensa num tema diferente. Eu quero continuar nesse tema. Eu não sei se a galera vai querer voltar.
Então, eu tenho disponibilidade, eu não sei se você tem, Daniel, tem disponibilidade. Eu nunca fiz uma parte 2, tá? Seria inédito, tá? Ó, tá faltando 30 segundos. Ferrou. A gente tá todo mundo volta. agradecendo aqui. Vamos fazer o seguinte: gente volta, separa algumas perguntas para agradar todo mundo que deixou uma pergunta por aí e depois a gente termina. Então tá, hoje, agora mesmo. Quem fez pergunta, a gente já volta que a gente já vai responder. Não, mas acho que as perguntas somem, né? Quando a gente vai para uma nova live. Então, assim, quando abrir, quem fez pergunta, 3, faz 2, isso. 1. Faz